que vocês estavam esperando, não é? Sim, não. Sim. Inclusive, se vocês quiserem Olha, conferir professor, nós fizemos uma comigo... votação democrática no nosso grupo para definir qual seria o trabalho, mas só porque é democracia eu não vou reclamar, mas eu queria outra opção. Tá. Pois é, né? Porque eu não tive esse tema especificamente, né, com vocês, mas é um tema... Quando eu comecei na filosofia, eu lembro que a gente estava estudando os clássicos, né? Era até uma aula de história da filosofia. Quando eu entrei na filosofia, tinha começado aqueles protestos de 2013, né? Na verdade, no mundo todo estava acontecendo, que ficou conhecido como uma primavera, né? Então, Muammar Gaddafi caiu e teve outros protestos, Síria, Egito, Brasil, né? Teve várias coisas no mundo. Então, a gente pegou, a professora na época pegou essa oportunidade e a gente estava lendo os clássicos especificamente sobre a vida na cidade. E foi muito curioso, assim, a surpresa, porque eu me surpreendi também, né? A gente pegou Platão, foi ler Platão, e a gente descobre que o Platão, um sujeito criado na democracia ateniense, democracia perfeita, né? Do tipo, vocês já devem ter tido algumas aulas de ciência política, né? É esse semestre que vocês têm ciência política? Sim, professor. Então, vocês aprenderam as diferenças sobre democracia direta, democracia indireta. Isso até para o vestibular é um pouco cobrado, certo? Certo? Tivemos, sim, professor, aula de direta, indireta e mista. Isso, pois é. O nosso seria considerado, na teoria, mista, né? Porque tem aqueles instrumentos de participação direta. Ok. Mas Platão, engraçado, né? Quando você estuda um pouco a fundo essas coisas, nem a democracia ateniense era 100% direta, né? Alguns cargos eles eram representativos também, né? Mas eles eram representativos não por votação, mas por sorteio, né? De modo que todo mundo, até hoje existem os instrumentos que eles usavam para fazer esses sorteios, né? E Platão era criado nessa democracia linda e perfeita, né? Entre aspas, linda e perfeita. Né? E Platão odiava a democracia. Só para complementar o que a Daniela estava falando. Odiava. Ele achava que não fazia sentido nenhum. O pensamento, a base democrática não fazia sentido nenhum. Vocês já tinham escutado essa história aqui? Sobre Platão? Na República de Platão, a República de Platão é uma descrição da cidade perfeita, né, na opinião do Platão. Então, ele fala tudo certinho, o que ele acha ruim na democracia, a base. Vocês já ouviram a fundamentação do porquê que Platão... Já. Professor, posso fazer Qual uma que é? pergunta? Não, eu já ouvi a gente já conversou sobre isso, eu já falei que eu não acho que a democracia seja... Enfim. Mas a minha pergunta era que o senhor acha que na nossa sociedade contemporânea, sobretudo tendo em vista que todos têm o direito do sufrágio, né, de votar e ser votado, você acha que todas as pessoas... Você acredita, né? Não sei, o senhor vai dar sua opinião muito pessoal. Mas o senhor acredita que todas as pessoas da sociedade, sobretudo no Brasil, que o voto é obrigatório, estão aptos para votar e escolher? Ou eu, pelo menos, acredito que boa parte da população, sobretudo a brasileira, é usada como massa de manobra por políticos. Então, eu não acho que todas as pessoas estejam aptas a votar. Mas, assim, a minha visão sobre isso, inclusive isso tem um pouco a ver com o que seria o tema da aula de hoje. Essa pergunta é até muito boa, né? Assim, quando eu expliquei Kant para vocês, por que eu coloco Kant como um pensador tão importante, né?
porque o Kant ele não só representa um pensamento assim, a gente pode falar, organizado do que é o pensamento racional científico, né? Isso daí você pode falar, eu sempre coloco dessa maneira para as pessoas não acharem que é uma birra ou um fanatismo de um professor de filosofia, né? Mas se você caminhar por diversos e diversos campos do conhecimento humano, antropologia, matemática. Você quer um sujeito mais chato do que um matemático, você vai lá no departamento, pós-graduação em matemática de qualquer universidade, o dedo do Kant vai estar lá. Então, Kant é realmente um marco assim, no que a gente considera um pensador moderno que pensava para o progresso da humanidade, progresso entre aspas, né? A grande questão, e o que eu tentei falar um pouco na aula, né, a gente ficou focado um pouco na questão econômica, de Marx e tudo mais, mas existe uma crítica, digamos, uma pequena reformulação de Kant. Isso já começa em seguida com Hegel, né, que é também um grande filósofo, muitos dizem com certa razão que Marx é um seguidor do materialismo do Hegel, né? Mas para dizer que essa separação entre consciência humana ou racionalidade humana e os objetos a serem conhecidos não é algo que seja passível de ser analisado individualmente. Então, quando Kant fala assim, olha, nós somos seres conscientes, nós somos dotados de razão, nós observamos os objetos, esses objetos nos afetam, é o que ele chama de âmbito da sensibilidade. Mas, no fim das contas, quem faz o trabalho mesmo são os fundamentos da razão, né? O fundamento da razão é que organiza aquelas informações e nos faz ter projeções para o futuro, ou nos faz formular juízos sintéticos a priori. Hegel já começou a reformular Kant nesse aspecto para dizer que esses fundamentos da consciência, né, ou a razão humana, ela não era algo que seria possível de ser analisado isoladamente. Porque o ser humano, a razão humana como um todo, ela sofre muitas influências. Hoje, com o pensamento que é da filosofia contemporânea e desenvolvimentos outros de outras ciências, a gente pode dizer também, né, da neurologia, linguística também, a gente sabe, e da psicologia, óbvio, né, a gente sabe que o que a gente chama de razão humana é algo moldado pelo meio, de certa maneira. Então, o sujeito pensante que o Kant pressupôs como isolado, né? Só ele o objeto nesse campo de análise, Hegel já dizia assim, não pode ser assim, né? O homem ele chamava de historicidade, né? O homem ele sofre influências, né? A razão é algo construído com o tempo. Cassirer, que é também um kantiano, reformulou Kant nesse sentido também, porque no sentido de que seja lá o que a gente está pensando, o que a gente está analisando, é impossível a gente sair do que Cassirer chama de teia simbólica, né? Para ele o homem é um animal simbólico que está, digamos, completamente nesse emaranhado de símbolos, que o homem consiga ignorar coisas como a sua linguagem própria, as suas visões que ele aprendeu durante a vida, da cultura que, digamos, no fim das contas, nos cerca, né? Eu dou um exemplo sempre que eu estou falando disso, né? Quando a gente pega aquele exemplo humeano, que era, no fim das contas, típico de um pensamento moderno, né? Sobre ele tentando entender sobre o dia, né? Será que o sol vai nascer amanhã? Né? O que é um dia? Bom, a nossa concepção do que é dia, do que é noite, né? A nossa concepção do que é dia, ela é contaminada por certas concepções culturais. Né? Hoje mesmo eu estava pensando, ontem, na verdade, eu estava pensando nisso, quando deu uma chuva
gigante aqui em Brasília logo na hora de sair. Eu falei, poxa, parece que chove só nos dias de semana, né? Essa é um pouco nossa concepção, né? Bom, para o mundo, tecnicamente, se é segunda ou se é domingo, tanto faz, né? Tanto faz. Mas a nossa compreensão do que é o dia, ela é um tanto contaminada por essas questões. No caso, o dia de semana ou fim de semana é contaminado muito diretamente pelo que a gente tem que fazer, né? Trabalhar, por exemplo. Então, segunda-feira já é um dia, o domingo à noite já é um período deprimente, mas se você for analisar, talvez, astronomicamente, não é um dia como qualquer outro, né? A ausência de luz ali, a incidência do sol, e agora escondeu. Não faz diferença, mas para Cassir, as nossas compreensões, de alguma maneira, elas estão completamente, a gente pode dizer, completamente embaralhadas por essas teias simbólicas, essa confusão de símbolo atrás de símbolo, né? Isso daqui não é uma viagem de filósofo, né? Algumas concepções jurídicas já estão se valendo um pouco dessa teia de símbolos, né? Mais focado na questão da linguagem. Eu já mencionei para vocês, eu acredito, do pessoal da PUC de São Paulo, que é muito ligado com essa noção de linguagem. Eles chamam isso de círculo inevitável de linguagem, né? Então, tudo que a gente vai fazer no direito teria que ser ligado a, digamos, desfazer confusões ligadas ao uso da linguagem jurídica. Cassir tem uma opinião parecida sobre isso, muito embora, por ser um pensador já contemporâneo, ele compreende muito bem, ou talvez é pessimista no nível de dizer que essa teia simbólica ela é irremediável, né? A gente não vai conseguir se desfazer disso para, como Kant pretendia, observar os objetos. Obviamente, essa concepção do Cassir, ela não é isolada e ela tem influências na política, né? Para aqui endereçar a pergunta da Daniele, né? Esse pessoal da escola crítica, né, da Horkheimer e próprio Habermas e tudo mais, eles já pressupunham que existia, como Cassir faz também, né, uma espécie de divisão na razão. Digamos, a gente tem uma razão voltada, como Kant pretendia, uma razão voltada ao conhecimento para analisar os objetos, entender e fazer projeções, como o cientista faz, né? Que ele chama de uma razão conceitual, ou o Habermas chama de um agir comunicativo, né? Mas existem outros aspectos da razão, e isso, claro, conectado ao fenômeno do trabalho, a questão social e tudo mais, que, bom, já não tem o mesmo fundamento. No caso de Horkheimer, né, desse pessoal da escola de Frankfurt, eles são bem, para usar um termo muito utilizado, bem de esquerda. Então, eles falam, olha, essa razão instrumental, ela é mais voltada para o ideal moderno, talvez capitalista, de produção e transformação, né? Mais ou menos ligado àquela frase do Francis Bacon, né? O grande problema da sociedade que eles denunciam é que essa razão instrumental, essa razão da produção, né, ou o agir instrumental, ele começou a se sobrepor ao que a gente chama de uma razão pura. Pura entre aspas, porque não é bem esse o termo. Razão cognitiva, razão feita para o conhecimento, né? Então, isso se reflete um pouco, inclusive, no fundamento do que a gente considera ciência hoje em dia, né? Digamos, o fundamento da ciência hoje, a gente sabe, sem dúvida, né, que o fundamento da ciência é, de fato, você fazer produtos, novas tecnologias, né?
dificilmente você vai conseguir muito dinheiro para uma pesquisa se não é uma pesquisa que consegue se fundamentar em novas tecnologias, coisa nova para o homem usar. Né? Então, eles colocam isso, né, no caso da Escola de Frankfurt, coloca isso como uma evidência, né, de que a razão instrumental ela começou a soterrar a razão que Kant tinha em mente quando ele pensou, quando ele escreveu a Crítica da Razão Pura. O que me interessa efetivamente nessa divisão da razão, né, para responder a Daniele, é que hoje em dia, com esse emaranhado simbólico, a gente não tem capacidade de ter certeza de muita coisa. Né? Essa, no fim das contas, é a minha visão. Né? Vários pensadores denunciam isso. Né? Fazendo uma análise, digamos, pós-68, né, pós as revoltas estudantis na França, né, revoluções que eram revoluções, tentativas de revolução de esquerda, Baudrillard e Deleuze, Guattari e muitos outros filósofos, né, de esquerda mesmo, eles diziam, olha, a gente perdeu uma oportunidade e no estágio atual do que a gente considera política, as coisas são tão confusas, né, que Deleuze mesmo chamava isso de esquizo. É algo que beira a esquizofrenia, assim. Então é muito difícil de entender. E ele propõe para resolver isso o que ele chama de uma análise esquizofrênica. Né? Seria a única maneira de você conseguir entender as coisas. Né? Baudrillard também, esse filósofo que eu até citei no fim da última aula, ele descreve naquele pequeno conto do Borges, né? Que o mapa caiu sobre a Terra, de modo que o que a gente considera representação e símbolo, essas coisas já se perderam. As coisas já se perderam. A gente vive hoje, eu chamaria isso, né, de essa representação que eu coloco, né, em um período em que a gente tem cópia da cópia, da cópia da cópia de uma coisa que o original a gente já não sabe onde a gente colocou. Então, a gente se encontra muito perdido, né? Eu acho que a Daniela nem aqui tá mais, tá? Oi, professor, tô sim, minha internet caiu, mas voltou. Não, tá ótimo. Então, a minha visão sobre a sua pergunta é que eu confesso que eu não tenho uma capacidade completa de julgar, porque eu considero que todos nós estamos perdidos de alguma maneira. Todos nós estamos perdidos de alguma maneira. Eu, assim, óbvio que eu tenho minhas opiniões, né? Na possível eleição, na próxima eleição, eu sei mais ou menos em quem eu voto em situação X ou Y, né? Eu faço tudo mais. Mas, assim, como Russell, né? Eu estava vendo uma entrevista do Russell na segunda-feira. Um entrevistador perguntou para o Russell, né? Você morreria pelos seus ideais, né, pelas suas ideias? Aí ele falou, tem uma resposta engraçada, ele falou, eu não, eu posso muito bem estar errado, então eu não morreria, não. Achei muito engraçado essa resposta. Eu estou falando do Bertrand Russell, né? Não é qualquer pessoa, assim, não. Um grande pensador mesmo, assim. Então, é bem engraçado essa resposta. E eu me sinto assim um pouco. Né? Eu tenho visto os movimentos e tudo mais, eu tenho minhas opiniões, mas no estado atual da coisa, eu acho sim, claro, pensando em rede social, por exemplo, né? Eu digo que a velharada do Brasil ela está muito viciada em rede social e eles não consideram o poder dos algoritmos na mente das pessoas. Fala assim, as pessoas só viciam em coisas químicas, né? Eu já ouvi esse argumento assim, bom, mas rede social e tudo mais, aquilo é químico, né? Liberação de dopamina e tudo mais, é tudo muito químico. Então, eu acho que sim, existe um papel
das redes sociais, no quadro político e no que a gente considera correto ou não, moral, de família, ou mesmo progressista, como não, isso já é um termo contaminado e tudo mais, que reforça um pouco esse negócio simbólico que eu descrevi sobre o Cassirer, reformulando um pouco a teoria kantiana, né? Veja, seja lá quem for aqui, o mais estudado, ou o que mais pensa em política, ou que mais mexe em rede social, que menos mexe em rede social, nós estamos soterrados e nesse emaranhado de símbolos que não tem um princípio básico, que não tem uma direção, né? Veja, o Baudrillard, ele tem que eu não vou achar aqui esse trecho específico aqui, né? Mas ele fala uma coisa que é muito curiosa, assim, uma análise política, né? Ele dá umas pequenas cutucadas, né? Aí ele, falando de um discurso do Reagan, né? Ele odeia os Estados Unidos. Ele odeia a esquerda, mas odeia os Estados Unidos ao mesmo tempo, né? Aí ele fala assim que a direita estava fazendo o trabalho da esquerda nos Estados Unidos, né? Aí ele fala assim, bom, e a esquerda também fazia o trabalho da direita, né? Mas a gente nem precisa mandar, porque a esquerda faz o trabalho da direita o tempo todo. Até essa questão assim do que a gente considera direita, o que a gente considera esquerda, né? Bobbio, mais uma vez o Norberto Bobbio, que é um autor que vocês vão ver muito ainda no curso de vocês, tem um livro só para falar sobre esse negócio do que é esquerda ou direita. Isso é uma confusão danada. Isso é uma confusão danada, né? A gente não sabe exatamente o que significa esse termo mais. Não sabe. Não sabe, é muito difícil, porque as coisas estão nesse estado esquizofrênico. Então agora, dito isso, eu responderia a sua pergunta que eu não tenho o aparato racional, eu não teria assim, essa capacidade de julgar uma pessoa para dizer assim, ó, você, dado o estado atual democrático, não tem capacidade de decidir quem é ou não a pessoa responsável por liderar as políticas brasileiras. Eu tenho opiniões particulares sobre o que é uma boa política que visa o coletivo. Isso eu tenho. Agora, particularmente, assim, né? Eu responderia negativamente, assim, sobre o que uma pessoa deve ou não fazer. O que eu acho que objetivamente, e agora vocês cortam, assim, e não é uma opinião política, assim, científica, no sentido que eu tenho um estudo empírico sobre isso, né? Mas eu acredito, e aqui é uma projeção que vocês guardam para você, e um dia você, teve um professor na época da pandemia que falou isso, né? Eu digo que nos próximos 15 anos, talvez 10 anos, a gente vai começar em um processo sobre as redes sociais muito parecido com o que a gente fez com a cocaína 100 anos atrás. A gente vai identificar que é algo que tem que ter o uso controlado. Assim como um país que a gente falou muito na aula passada faz, a China. Eu acredito que todos os países do mundo vão se deparar com isso, entendeu? Porque o uso indiscriminado da tecnologias, eu coloco o grande representante disso como as redes sociais, é sim prejudicial para o próprio processo democrático, né? O que a gente objetiva que seja um processo democrático. Essa é uma opinião que eu posso te dar efetivamente aqui, Daniel. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. E depois eu acho que o Valdeci vai falar. Pode falar. Sim, minha opinião, professor, Não, peraí. Só quero ver se eu respondi a Daniela. Não, professor, eu entendi seu ponto de vista. Assim, eu entendi a sua resposta, né? O senhor, no caso, não acha que é certo o senhor apontar para uma pessoa e falar que ela não é capaz de não votar. Mas, no meu caso, Pode falar. a minha crítica à democracia, nesse sentido, em dizer que nem todos são aptos, não seria nem em talvez não
impedir que uma pessoa vote, mas conseguir fazer com que ascendam pessoas que, diante de alguns parâmetros, né, científicos e sociais, enfim, e essas pessoas sim poderiam decidir, por exemplo, um parlamento, sabe, nesse sentido. Porque, se o senhor me permite fazer uma analogia, suponhamos que eu peça para o senhor ir numa loja comprar o melhor ventilador da loja. Só que o senhor não entende de ventilador, sim. Uma analogia. O senhor vai, eu te peço para você ir na loja comprar o melhor ventilador da loja, mas o senhor não entende de ventilador. O senhor vai chegar na loja, provavelmente o senhor vai ter um vendedor para te auxiliar nisso. E, muito importante que esse vendedor te auxilie. Mas na minha percepção, e agora estabelecendo uma analogia do vendedor dessa loja ao nosso cenário político, eu vejo que muitos vendedores ludibriados pelas suas opiniões, e muitas vezes opiniões que não são benéficas para o bem-estar social, ludibriam aquela pessoa que chega nele sem conhecimento, se o senhor me entende. E aí essa pessoa que antes potencializou naquele outro ser a sua confiança, acaba sendo ludibriada e se tornando massa de manobra para algo maior, entende? Então, a minha crítica é essa. Eu acho que, por esse ponto, muitas pessoas acabam fazendo escolhas que, ao ver dela, por ter sido, né, ela enxerga no vendedor uma pessoa inteligente, ela enxerga no vendedor uma pessoa que entende do assunto, ela enxerga no vendedor uma pessoa moral, uma pessoa ética, uma pessoa que está prezando pelo bem-estar social, justamente por estar na função de vendedor, mas que muitas vezes isso não acontece. Essa é a minha crítica, no caso, a esse ponto da democracia. Sim, mas é que tá. Por isso que eu coloco assim, antes de passar a palavra para o Valdeci, né? Por isso que eu coloco em xeque muito essas reformas políticas, né? Porque, veja, se você não concorda com quem de fato está no comando e faz uma reforma política para que outra pessoa entre no comando, bom, essa reforma política ela tem um endereço, né? Então, você não está fazendo uma reforma política que a gente poderia chamar de democrática, né? Porque a base da democracia, no fim das contas, é tentar valer uma vontade que a gente considera popular, né? Que a gente considera popular, não da maioria, como querem fazer alguns discursos acreditar, né? Porque esse discurso da maioria que submete a minoria é tipo um discurso totalitário, exatamente o discurso totalitário. Então, o que eu penso é que se as reformas políticas elas acontecem, é apenas garantir eficiência na vontade da maioria. Agora, eu considero, dado a crítica que eu falei, né? Primeiro, o ser humano ele é necessariamente rodeado de vendedores de ventilador, né? A gente é rodeado por símbolos e tudo mais. A grande questão para mim é que hoje o maior controlador dos símbolos, né, que aparentemente a gente tem uma grande liberdade de expressão no WhatsApp, Facebook e tudo mais, mas o grande controlador dos símbolos, da ordem simbólica que nos cerca, é uma empresa que tem dono, que tem interesse em lucrar. Isso para mim é o pior de tudo. Eu diria assim que, assim, dando nome aos bois, né, que o Bolsonaro é o presidente, assim, eu considero isso o menor dos problemas, no fim das contas, porque tem que ver como que ele chegou lá. Se ele chegou realmente com uma genuína vontade da maioria, né, em um processo talvez deliberativo sem dono, talvez caótico, né, como seria um mundo pós-moderno, é algo fácil de aceitar, eu diria assim, né? Mas considerando que existe um dono uma rede só que vende ventilador, aí eu considero difícil, né? Minha crítica, quando eu penso em política hoje em dia, minha crítica é contra as redes sociais mesmo. Para mim, eles deturparam de maneira mais direta as coisas, né? Veja, quando você fala da Rede Globo, por exemplo, né? A Rede Globo é criticada por todo mundo e tudo mais, né? Mas a Rede Globo, ela é uma ordem simbólica, né? É um objeto emissor de símbolos, né?
quanto as redes sociais elas tomam formas variadas, anônimas, né? O que para mim é pior, né? Que para mim é pior, assim, anônimo e louco e falso, mas verdadeiro em algumas partes. Então, para mim, torna esse jogo simbólico sim, 100% caótico, né? Maluco mesmo, talvez, esquizofrênico. Pode falar, Valdecir. Já vou até pegar o gancho, aí assim, o que é uma fake news? Uma fake news é uma meia-verdade que você quer ouvir. Então, não vai falar assim, tá tendo uma terceira guerra mundial e você vai acreditar. E outra coisa, sempre porque a gente acredita numa fake news. Porque ela é uma coisa que você fala assim, é uma coisa que está acontecendo que eu queria que acontecesse. Né? Uma fake news sobre uma grande promoção. É porque eu esperava essa grande promoção. Então, eu acho que eu vou um pouquinho contra. Assim, eu acho que hoje, bloquear um pouco a rede social seria ideal? Seria ter um controle. Porque, igual eu falando, se a gente vê muito lixo jogado aí à mercê. Mas na minha ideia, eu acho que seria mais idealizado, mais quem teria no poder que ia estar controlando, né? Porque assim, o que é certo e o que é errado? Igual o senhor falou, quem que é certo e quem que é errado? Quem que é o vendedor certo e quem que é o vendedor errado? Outra coisa, tipo assim, partido esquerda e direita. Não existe um esquerda e direita. Existe alguém que pega uma ideia e agrega umas certas pessoas para ganhar voto. Mas a gente vê que muitas pessoas que estão ou na esquerda ou na direita, pode ver agora até a próxima eleição, então o candidato se denominar da esquerda ou a direita, está mais próximo do outro lá, que era do PSDB, que era esquerda e direita, estão se juntando junto. Então, eu acredito que, assim, as pessoas juntam em prol de um objetivo que é o quê? Manter no poder. Não sei se o senhor já leu um conto chamado Professor de Grego, que conta a história de quando um determinado político chegou no poder, né, e ele colocou um cara que é professor de grego lá. E a verdade, esse cara não sabia nada, depois ele foi expulso do Estado. Então, todo mundo que chegar no poder, ele vai implantar uma filosofia. E assim, não estamos falando de político, estamos falando de pessoas, porque o que estamos ali hoje, se tem um vereador honesto, um vereador corrupto, um prefeito corrupto, é uma parcela da sociedade. Está ali porque nós quisemos. A gente fala assim, hoje, vamos colocar professor. Quem que representa os professores hoje no Congresso ou na Câmara? Não, tem algum representante de escolas, né, de dono de escola. Quem representa os trabalhadores? Né? Tem representante de indústria, mas quem lá está representando os trabalhadores? Né? Então, é minha crítica um pouquinho sobre isso. Eu não entendi muito bem o que você falou sobre fake news. Assim, você acha que fake news é algo que tem que existir, que não tem efeitos deletérios? Eu não entendi. Não, ele não podia existir, mas por que existe? O fake news existe porque, assim, é uma verdade que a gente quer ouvir. Né? Vamos falar que surgiu uma fake news hoje, vai aumentar o salário de todos os professores da Unemate. Não é isso que você queria ouvir? Então, tipo assim, é uma coisa que embasa, é uma coisa que a gente quer ouvir muitas vezes ainda misturado uma meia verdade. Então, é por isso que existe. Né? Então, assim, pode ver que fake news nunca vai ser uma mentira totalmente. Tem umas muito absurdas, né? Então, hoje nós estamos, a verdade, nem todo mundo está fora da Matrix, mas acho que nós temos, como ser humano, ter a capacidade de entender isso é certo, realmente errado. Vamos dar uma pesquisada mais fundo, né? Antes de eu repassar, vamos ver se isso existe realmente ou não. Não, eu entendi. A grande questão, eu vou passar a palavra para a Margarida daqui um pouco. A Daniele fez um comentário aqui sobre o cenário, controle das redes sociais, me remete a 1984. Sim, mas as redes sociais já são controladas, né? Realmente, eu acredito que elas são controladas, né? A grande questão é esse controle, ele é nosso, ele é democrático, ele é das populações afetadas, né? Isso eu acho que poderia ser melhorado, sim.
caso, algumas diretrizes, até no marco da internet isso estava sendo discutido, né, sobre o fim do anonimato na internet. Assim, eu não entendo nem por que existe o anonimato. Eu, sinceramente, não sei por que existe o anonimato. Isso aí não tem nada a ver com liberdade de expressão. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Eu acho que não tem um princípio, algum teórico sobre a liberdade de expressão que fala, não, liberdade de expressão, um dos aspectos é você poder falar tudo de maneira anônima. Nunca existiu isso. Nunca existiu, mas ainda é defendido. Mas, enfim, sobre as fake news, né, a grande questão das fake news que eu vejo que é diferente de uma mentira, na minha opinião, né? Deixa eu falar aqui, um parêntese, né? Análise pós-moderna é uma coisa de teóricos de esquerda, ditos de esquerda, né? Tem uma influência, digamos, marxista e de crítica da sociedade industrial. Isso sem dúvida, né? Existe até um livro, é um rapaz até um tanto desconhecido, né? Que ele fala assim, quem compreendeu realmente os mecanismos do pós-moderno foi o que a gente chama, o que a gente costuma chamar de políticos e atores de direita. Porque o grande problema da fake news, e agora até eu estou pensando em trabalhar isso num artigo, né? O grande problema da fake news em detrimento de uma mentira é que as mentiras elas têm uma maneira da gente reverter os efeitos dela, né? Então, em 2008, surgiu um dossiê tucano sobre um candidato do PT. E eu acho que o PT tinha um dossiê sobre tucano. Veja, eram mentiras, assim, iam soltar aquilo para a imprensa como se fossem informações, e daí os dois iam se queimar. Não deu certo, por quê? Porque, digamos, a própria lentidão e em 2008 as coisas eram muito menos dinâmicas, né? Aquilo não teve o efeito esperado. Virou um bate-boca, num debate e tudo mais. Agora, fake news, não. Ela esgota o seu propósito porque as relações em redes sociais, esse processo comunicativo é dinâmico demais. Então, se surgiu uma mentira... Bom, e o direito eu não preciso nem dizer, né? É totalmente ineficaz em conter isso, porque é lento. Então, esse discurso dos ministros do STF, a justiça é tarda, mas não falha. Bom, nesse caso falha, porque tardar é falhar, né? Então, a fake news, quando ela solta, ela esgota os seus efeitos, né? Porque, bom, a mentira já rolou e tudo mais, e o que a gente viu nessa pandemia é um pouco isso, né? Bom, soltaram fake news sobre a vacina. Bom, os efeitos dela já são sentidos, né? Porque o processo é muito dinâmico. Então, até um cientista XY, laboratório XYZ, dizer que naquilo é mentira, bom, já não dá mais tempo, já foi. Os efeitos foram produzidos e se esgotaram, né? Então, já não faz mais diferença, já foi moldado pelo aquele símbolo. Então, essa é a grande diferença que eu considero da fake news de uma mentira. Porque as mentiras você consegue resolver. As fake news, elas esgotam seu efeito dado o processo comunicacional dinâmico, no caso, baseado em redes sociais. Né? Margarida, pode falar. Não, era sobre a fake news, como vocês falaram. Quer dizer, isso é fake news, a pessoa acha que é verdade, não procura saber a fonte realmente da mentira ou da verdade, e fica nesse joguinho político que direita está errada, esquerda está errada, eu consigo mais, mas na verdade eles sabem que a população toda, como diz você, alienou sobre a rede social. Possível você não ver, todo mundo tem uma rede social, todo mundo, né, quer saber da vida de fulano, de ciclano. Aí eles aproveitam disso e lançam, né, essa jogada estratégica de política, né? É a opinião que eu tenho sobre isso.
Não, mas eu não entendi de outra vez, assim, você acha que fake news, na verdade, não tem os efeitos ruins? Tem. Eu não entendi Eu, isso. eu acho assim, que fake news é uma mentira. Eu acho que nem tudo que eles colocam é verdade. Entendeu? E se fosse verdade mesmo, né? Por que não colocam uma notícia verdadeira sobre a política? Sobre o que é bom e o que é ruim, né? Sobre os partidos. Mas, pois é, mas é porque a verdade Eles a gente gostam não de sabe. omitir. Não, mas o que é a verdade? O que de fato é a verdade? Já está O muito, ser é muito. humano gosta de ouvir mentira, no caso. Não, existem muitas teorias da verdade, isso vocês já sabem, né? A gente fala em verdade por correspondência. Aristóteles já falava sobre verdade por correspondência, né? Digamos, você pega o que você fala, pega a coisa e faz uma comparação e vê se é parecido, né? Então, a famosa definição do Aristóteles sobre verdade por correspondência é você falar do que é, e falar do que não é verdade. Você falar do que é, e falar do que não é mentira. Essa é a definição. Então, mas por mais clara que seja a definição de verdade aristotélica por correspondência, a gente não consegue usar, porque você não consegue verificar a realidade das coisas mais. Porque você está no emaranhado de símbolos. Esse é o ponto, entendeu, Margarida? Esse é o ponto pós-moderno, claro, né? Eu estou falando num tema específico da nossa aula. Então, esse é o problema. Esse é o problema que eu vejo. Né? Existem, eu falo assim, eu tenho visto, vocês já assistiram na Netflix uma série, o nome é Una Bomber, o nome. Não. Depois que agora que você lembrou, eu vou ver se eu consigo assistir. É muito boa. Isso é uma história real. O sujeito dessa série continua vivo, né? Ele é considerado assim um dos primeiros ecoterroristas da nossa era, né? Eu li o livro dele. O livro é muito bom. É um pouco maluco, mas um professor de filosofia, inclusive da Universidade de Chicago, falou: olha, o Krasinski, que era o nome dele original, né? Ele é um terrorista. No fim das contas, matou 3 pessoas. Né? Mas o que ele argumenta aqui são bons argumentos. Então, se são bons argumentos, o que a gente ignorar ele por ele ser um terrorista, né, não faz nenhum favor para a nossa sociedade. O nome desse livro é o livro, inclusive, na série vocês podem ver isso, ele obrigou a publicação desse livro nos principais jornais dos Estados Unidos para cessar com os ataques à bomba que ele fazia, né? Ele mandava as bombas por correios, como cartas, né? Daí explodiam e machucavam as pessoas. Enfim, e nesse livro ele faz alguns argumentos sobre o nome do livro é Sociedade Industrial, né? E seus inimigos, né? Não, e o seu futuro. Industrial Society and its Enemies. Né? Então, o filme verídico? É. Não, ele não tá nessa parte assim, é um manifesto, né? Então, no fim, ele fala o que a gente tem que fazer. Quando a gente fala em manifestos eles têm um manual no fim das contas, né? Mas o que interessa mesmo é a análise dele, né? Sobre se a gente realmente leva em conta a parte ruim das tecnologias, né? E mais uma vez, né? Eu não estou saindo do tema da nossa aula, porque a análise pós-moderna ela é muito influenciada pelos produtos, né, pelas modificações à natureza que a sociedade industrial impôs.
Então, o Krasinski, nesse livro dele, né, Sociedade Industrial e Seu Futuro, esse livro ele tem PDF fácil nele, assim, fácil dele na internet. Quem quiser ler, eu mesmo peguei um PDF, né, não tem livro. Ele fala, quando a gente pensa em uma tecnologia, a gente nunca está pensando nos efeitos ruins dela. Quando é questão farmacêutica, a gente até pensa um pouco nos colaterais, né? Mas do ponto de vista político e tudo mais, a gente nunca pensa, ou social, ou psicológico, a gente nunca pensa nos efeitos ruins, né? A gente sabe que tecnologias, engraçado, Platão já sabia dos efeitos ruins de certas tecnologias, né? O livro, agora eu não lembro qual dos diálogos, né? Mas tem um diálogo que Platão está discutindo sobre a invenção da escrita. A gente sabe que muitas civilizações, não é que elas não sabiam usar a escrita, elas simplesmente se negavam a usar a escrita, né? Júlio César, quando ele lutou com os gauleses, ele falava que ele admirava isso nos gauleses, né? Os gauleses não escrevem nada, os druidas, né, no caso, eles não escrevem nada. Eles apenas estudam e fazem canções e é assim que eles passam conhecimento, né? E Platão ele já reconhecia alguns problemas com a questão da escrita, né? Ele chamava a escrita de uma fala sem pai, né? Uma coisa que alguém disse, mas que você não pode confrontar ali na hora, né? Então Platão ele já tinha e óbvio que a invenção da escrita, né, a gente sabe hoje, e os celulares eles estão aí para comprovar isso, eles têm efeitos neurológicos comprovados, né? Por exemplo, diminuição de faculdades como a da memória. Quanto mais você escreve, menos você usa a memória. Quando você usa, atrofia, né, como as faculdades são assim. Então, ela tem esses efeitos. Até da dopamina, professor. Os níveis da dopamina. O uso de redes sociais. Elabora aí. Oi? Fala mais, explica aí pra gente como é que é. A questão de ir passando essas coisas assim, de ficar, a tela, né, de ficar mudando, foto, reels, Instagram, vídeos, muda, né, a dopamina, principalmente ao acordar e ao dormir. Aí faz essas modificações, porque o cérebro, ele não é acostumado a sair tão rapidamente, né, desses diversos cenários. E aí se modifica. O like, né? O like é uma injeção de dopamina, né? E a gente sabe que picos de dopamina, né, eles desequilibram os seus neurotransmissores, né? Isso é básico, né? E quanto mais você, digamos, tem picos de dopamina, mais dependente você vai ficar desses picos, né? Isso é o que dizem que acontece com usuários de cocaína, né? É muita dopamina. Eu vi um relato de uma mãe falando que quando ela tira o celular do filho dela, o garoto fica irritado. Eu acho que é esse, né, o vício, né? Fica ali, aí quando tira dele, ele fica irritado, estressado, né? O garoto não brinca com um brinquedo normal, assim, não. Né? Tem todas as características de uma droga como outro qualquer, né? Mas ela não é, imediatamente, ela não é uma coisa química, não é o tipo de coisa que você injeta ou engole, né? Ela tem esses outros mecanismos, como a Suelen mencionou, né? Rolagem infinita, auto-refresh, manipulação pelas suas preferências e tudo mais, o like, tudo isso são instrumentos que a rede social... Isso assim, porque vocês sabem, e aqui vai um pouco também de psicologia, né? Que a psicologia ela tem várias divisões. A que a gente conhece melhor, talvez, né, seja a psicanálise por causa do Freud, né? Então tem esse negócio que todo homem quer dormir com a própria mãe, matar o pai, complexo de Édipo, isso são coisas que o Freud formulou. Mas não é a única maneira de você ver psicologia. Existe uma visão
uma visão dos fenômenos mentais, né, para falar que esse negócio de Freud é baboseira e tudo que importa são os nossos comportamentos. É a abordagem que a gente chama de behaviorista. Então, essas abordagens behavioristas, tudo que elas querem é entender como que os comportamentos surgem e como que esses comportamentos podem ser reforçados para acontecer mais vezes, ou eles podem ser, no caso, suprimidos, né, extintos, certos comportamentos. Né? Quando o pai, antigamente isso era mais comum, né? Quando o pai não queria que um filho mexesse em determinada gaveta, o que ele fazia? Ele dava uma porrada na cabeça da criança. Isso é o que a gente chama de um estímulo behaviorista muito comum para tentar extinguir um certo comportamento. Ao mesmo tempo, se você quer que uma pessoa continue a fazer certas coisas, você precisa dar o que a gente chama de, não sou psicólogo, que os behavioristas chamam de reforço positivo. Reforço positivo. Então, digamos, isso tem até uma coisa que o meu professor e meu orientador sempre foi, né, na filosofia, ele fala, né, elogios, quando a pessoa te elogia demais, é porque ela quer te manipular. Né? Ela quer que você fique se comportando da maneira que ela quer. Então, elogio é um tipo de reforço positivo para você continuar a ter esse tipo de comportamento. Então, as redes sociais, o que elas compreenderam, esses designers do Google, da Apple, do Facebook, qualquer outra rede social, eles sabem disso, são especialistas, os melhores do mundo, os melhores behavioristas, eles estão nessas empresas. Né? Então, eles sabem que se você quer que você mantenha um comportamento, eles têm que arranjar jeito de fazer esse reforço positivo. Né? Existem várias teorias, o reforço positivo ele não pode ser constante, porque isso não perpetua o comportamento. Então, rede social é assim. Eu falei muito disso, principalmente ano passado. Né? Rede social é assim, você não tem recompensas a todo momento. Quem já teve Twitter sabe disso. Você fica um tempão vendo bobagem, se irritando, fica nervoso e tudo mais, e de repente você vê uma coisa que te interessa, que é engraçada às vezes, nessa onda do meme, vê uma coisa mais ou menos, e daí volta para aquele ciclo. Isso é muito parecido com o ciclo do viciado em crack. O viciado em crack é assim, ele passa 24 horas sujo, com fome, com frio, tomando porrada da polícia, mas em algum momento do dia, que ele não sabe muito bem qual é, ele vai ter uma recompensa, que é aquele pico de dopamina, né? Então, os behavioristas já, para quem quer conhecer o Skinner, por exemplo, ele já sabia que era assim. Se você der recompensa toda hora, a tendência é o comportamento diminuir a frequência. Mas se você mantém um pouco de coisa ruim, um pouco de coisa boa, a pessoa não sabe muito bem quando vem a recompensa, bom, é ali que a dopamina, é ali que o comportamento vai se fixar mais ativamente. Então, o vício de celular, ele é justificado, assim, pelo behaviorismo, né? Claro que as informações que, uma hora que você está viciado no negócio, né, digamos, mantém o celular 6 horas assim ligado, né, qualquer informação que ele colocar ali vai ser relevante para você. Você vai ver necessariamente. Você vai ver. Eu não tenho dúvidas que uma informação por rede social hoje, se ela for bem feita, né, do passe adiante, ela é muito mais efetiva do que qualquer coisa passando no horário nobre do Jornal Nacional, ali, da Globo. O que é o resumo dessa ópera aqui, né? É que, bom, o mundo é caótico na visão modernista, né? Eu concordo em grande parte com a visão pós-moderna de que o mundo é sim fragmentado, é esquizo
e é caótico em grande parte. Alguém tem perguntas? Pessoal, se vocês, inclusive, vocês quiserem falar um pouco sobre o trabalho, se vocês quiserem falar um pouco sobre os filósofos de vocês, se quiserem fazer perguntas, essa é a nossa última aula, eu estou aqui para ajudar. Professor, eu tenho uma pergunta. Tá me ouvindo? Consegue me ouvir? Perfeito. Saindo um pouco da aula, ou não por causa das questões questões relacionadas à imprensa também, mas voltando ao positivismo de Kelsen, né, onde ele excluía alguns fatores externos quanto ao julgamento, né, na ciência jurídica. Quando fala-se nos quesitos do torpe, né, lá no criminal, onde fala da ética, da moral, que ele leva em consideração o que a sociedade acha quando julga, não julga isso? Me explica melhor. Não leva, Sim, ó, veja, não traz para dentro do, não é um modo de trazer dentro do julgamento. Eu acredito que sim, essa sua observação tem tudo a ver com a aula, inclusive. Essa observação ela é extremamente perspicaz, eu diria, muito inteligente. Porque, na opinião das teorias críticas ao positivismo kelseniano, um dos principais fatores é esse. Olha, você está falando que você está isolando o objeto jurídico aqui, mas você é obrigado a utilizar a linguagem comum, cotidiana. Né? Pronto, acabou. Porque o torpe, o moral, isso tudo é, de fato, termos que se modificam. Né? E se modificam por quê? Porque a cultura, ela muda, as pessoas vão se comunicando, vão se deparando com certos eventos. Então, essa pretensão de isolar o objeto do direito do Kelsen, isso não durou muito tempo, né, como algo assim forte necessariamente, né? O pessoal logo desmanchou isso. Olha, o direito ele nunca vai conseguir ser dessa maneira, isolado. Né? Algumas teorias, como essa que eu coloco do pessoal da PUC, né, do construtivismo lógico-semântico, que eles chamam, né, do Paulo de Barros Carvalho, vocês vão estudar ele quando estiverem na aula de direito tributário, né? Ele propõe uma análise linguística particular sobre o significado das palavras e tudo mais, como que funcionam os termos jurídicos, né? Mas a própria análise do significado, e em certa medida o Paulo, né, no caso, eu estudei muito Paulo de Barros, né? Já fui professor de direito tributário também. Ele admite que em certos momentos, certas palavras elas vão ter um significado que vai fazer as normas serem aplicadas de determinada maneira e depois elas vão mudar. Isso é, inclusive, objeto de análises constitucionais, né? Que eles chamam de inconstitucionalidade. Enfim, eu esqueci o nome disso, mas os termos mudam, a cultura muda e a análise que antes era considerada constitucional passa a ser não constitucional. Isso acontece, né? Acho que isso foi um pouco objeto de análise, se vocês quiserem ver um pouco, né? Isso talvez é a minha mágoa com esse ministro, o Barroso, né? Quando teve o julgamento da legalidade das uniões homoafetivas, né? A gente tinha uma concepção de família na Constituição, estava grafado lá, família, né? E na Constituição está lá pai, mãe, como... E uma época, o judiciário como um todo era um pouco reticente de aceitar que
a grafia da palavra família ali era uma família expandida, no caso, um conceito mais aberto, e só era configurado pelo um homem e uma mulher. Bom, como a gente sabe, mudou isso, né? O conceito do que é família. Às vezes, uma família só tem uma mulher, só tem uma mãe. Eu fui criado por uma mãe solteira, não tinha um pai, né? Então, bom, às vezes tinha um pai e não tem uma mãe. Aí não é família só por causa disso. As pessoas começaram a se confrontar. Isso que você falou é a política entrando pela janela, né? Questão cultural entrando pela janela, questão social entrando pela janela. Então, isso que você falou, e claro, as uniões homoafetivas foram ratificadas porque, bom, é família também, Então, algumas tentativas, Suelen, de salvar o positivismo disso foram aplicadas, né? Falando, não, mas olha, o social, ela só entra no direito pela lei, pelo vocábulo linguístico, tem essa questão do construtivismo, mas a sua observação já foi colocada para o positivismo jurídico, né, do Kelsen, como só uma questão mesmo, não uma questão metodológica, como o Kelsen queria, mas como uma questão só de erro na análise mesmo. De modo que o direito, aí vem a parte que o pessoal não gosta, né, que o direito não pode ser colocado como uma ciência de fato, né? Talvez essa seja a parte mais dura de se ouvir disso. Eu consegui te explicar, mais ou menos? Sim, entendi. Uhum. O direito tentou fugir da teia de significados, né, do Garcia. Mas isso não é possível. Eu só não consigo entender até que ponto eles conseguem separar a comoção da imprensa e tudo mais da ética pessoal de cada um, entendeu? Você acha que consegue? Qual a sua opinião sobre isso? Realmente, assim, em crimes bárbaros, essas coisas assim, não consegue, né, realmente. Eu acho que não consegue nunca. Assim, tem casos muito simples do 2 mais 2 igual a 4 que se consegue mais ou menos fazer coisas assim de expediente, né? Mande oficial de justiça na casa. Esse tipo de decisão talvez não tenha um conteúdo político muito relevante ou imediato, né? Mas, em geral, se você fizer pesquisa empírica, que é a vibe do direito moderno, eu diria que é fazer pesquisa empírica. Você vai notar que essas decisões todas, elas são pessoais mesmo, lotadas de preconceitos políticos, éticos, ideológicos, para usar esse termo para lá de contaminado. É isso. Alguém mais, pessoal? Se não tiver nenhuma pergunta, vocês podem fazer, viu? Mas eu tenho umas poucas pessoas aqui, eu queria agradecer a participação de vocês no curso de Filosofia Geral. Eu achei a participação de todos, ainda não acreditei os pontos, viu? Mas eu vou fazer isso. Eu queria agradecer muito a participação de vocês. Eu fiquei muito impressionado com a participação dessa turma, das aulas síncronas, foi realmente muito bom. Eu espero que vocês mantenham esse entusiasmo no curso quando ele voltar. E eu espero, no ano que vem, fazer atividades com vocês ainda. Então, eu vou dizer um até logo. Eu espero que nossa história não termine por aqui e que vocês possam fazer parte dos meus projetos que eu tenho em mente para o ano que vem. Tudo bem? Eu estou à disposição. Se vocês precisarem de mim, para qualquer coisa, só mandar uma mensagem que eu estou por aí. Beleza? Tem outras disciplinas, professor, mais para frente? Minha disciplina com vocês é filosofia geral.
Aí, ano que vem vai ter mais uma turma, né? Um pessoal vai entrar e vai ser outra. Então, eu quero fazer um curso extra, né? Um curso extra como esse, 60 horas, só que voltado, eu queria fazer 2, na verdade, né? Porque eu achei que a grade de vocês está ultrapassada com os cursos que são mais avançados, né? Você pega um curso de graduação na USP, eles já estão estudando lógica, estão estudando pesquisa empírica. Então, eu queria fazer 2 cursos, um de método de pesquisa empírica. Talvez vocês poderiam aprender em metodologia de pesquisa, mas eu não acho que vai, porque os cursos mais truncados não têm. Eu queria fazer um curso sobre metodologia de pesquisa empírica no direito e lógica jurídica. São 2 cursos, né? Que eu queria fazer. Aí eu vou ter que conversar, acho que é o professor Kleber de metodologia, a gente pode fazer um conjuntamente. Aí talvez eu fazer o de lógica jurídica até de extensão, se algum advogado quiser fazer, porque tem muito a ver com a argumentação também. Vai fazer um curso completo para vocês. Tudo opcional, sem nota, sem nada, só tem que participar. É a minha ideia. Se vocês tiverem ideias, o que vocês acham, também estou aceitando. Mas que eu queria fazer alguma coisa extra mesmo. É isso? Então, beleza, pessoal. Boa noite, bom descanso para vocês e a gente se vê por aí. Boa noite, professor. Bom final de ano, professor. Boa noite, senhor. Feliz Para ano. vocês também. Obrigado, Carlos. Boa noite, professor. Bom final de ano aí. Boa Ano que vem a noite. gente se vê nos